E aí, povo, bom dia. Indo dar um pedalzinho com a galera lá da esquadra. A bicicleta tá imunda, porque eu nem limpei ela depois daquele pedal pra 3 anos, mas vou dar um tapa nela hoje. E aí, ó, uniformezão do gelo. Entra na loja e compra. Vai, 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 vai. Galerinha da esquadra chegando ali atrás. Só esperando eles atrasem uma volta. Pronto, treininho feito, 50 km, 33,3 de média, tá justo, dever de casa feito, aproveitando que parou de chover aqui em Brasília, semana que vem tem Festive 500, vamos tentar fazer, o Geraldo vai fazer também, o Geraldo tá ressurgindo das trevas. Aqui no meu estúdio número 2 ou número 1, porque o outro vídeo, enfim. Hoje estava meio complicado, estava difícil de arrumar um assunto para falar com vocês hoje. Não é fácil essa vida de fazer vídeo todos os dias, já falei algumas vezes isso aqui com vocês, porque assunto todo dia não é fácil, ainda mais para fazer vídeo. Porque para fazer post, você arruma um videozinho, um negócio, mas assunto para falar alguma coisa mesmo é um pouco complicado. Não é nem que não tenha assunto, mas às vezes você não percebe os assuntos que estão disponíveis por aí. Falar em perceber assuntos que estão disponíveis, nessa minha procurando hoje sobre o que falar, né? Tava dando uma olhada no Instagram e eu sigo o Martin Ashton. Se vocês não conhecem o Martin Ashton, escreva Road Bike Party no YouTube e você vai ver um maluco lá fazendo várias manobras com uma bicicleta de estrada. São 2 vídeos muito famosos que ele fez. O primeiro foi ele que fez inteiro, e entre o primeiro e o segundo ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. E aí ele fez o começo do segundo vídeo, que ele já estava gravando, e aí depois quem ajudou ele a terminar foi o Danny McCaskill e outro cara também, que eu esqueci o nome dele, que ele também é do Bike Trial, e eles fizeram um vídeo para ele. Enfim, bom. E aí eu vi a postagem dele lá no Stories do Instagram, falando que ele tinha feito uma palestra naquele TED Talk, ou TEDx, enfim, depois vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam assistir. E aí fui lá, eu gosto das que geralmente quem é chamado para falar no TED, geralmente tem coisas interessantes para falar, e eu sigo esse cara tem muito tempo, eu venho acompanhando, eu lembro que quando ele sofreu o acidente, tem 4 anos, foi em 2014, se eu não me engano, eu fiquei muito triste, porque eu era muito fã dele, eu achava os vídeos dele fantástico, eu postava, vinha acompanhando as postagens dele, colocava muita coisa aqui no Pra Quem Pedala, e quando ele sofreu o acidente, ele estava fazendo uma apresentação num evento de moto, né, numa prova de moto velocidade, ele sofreu a queda e ficou paraplégico. Eu lembro que na época eu fiquei torcendo muito para que aquilo fosse reversível, mas acabou que não era e ele ficou paraplégico mesmo. E aí ele começou um ano e meio depois, começaram a aparecer notícias de que ele estava adaptando uma bicicleta e tal, e ele voltou a pedalar, e tem alguns vídeos bem legais dele andando de bicicleta e andando de mountain bike, e voltou a pedalar, e hoje ele trabalha no GMBN, que é o canal de mountain bike do GCN, que é o maior canal do YouTube de ciclismo no mundo. Eles fazem um trabalho muito legal e ele tem um programa semanal, enfim, é bem interessante como é que o cara conseguiu sair dessa, né? E aí essa entrevista dele no TED Talk, ele fala um pouco, a palestra dele, na verdade, não é entrevista, ele fala muito sobre como que foi e como a cabeça competitiva dele, desde o momento que ele teve o acidente, fez com que ele tivesse força para sair. É engraçado, então eu acho que vale a pena vocês assistirem. Então, vou deixar o link aqui embaixo. É em inglês, mas faz um esforço aí, liga aquela legenda lá do YouTube que traduz mais ou menos. Mas tenta aí, vê
ver se você não tiver um inglês bom aí, mas são 18 minutos de palestra, acho que vale a pena, que é bem interessante. E aí eu lembrei que essa semana também eu vi a postagem, acabei me esquecendo, que eu falo, às vezes não tem assunto nenhum, às vezes aparecem muitos assuntos, e você vai criando uma lista de assuntos e esquece, né, de falar sobre algumas coisas importantes. Eu já tinha falado uma vez aqui no vlog sobre o Wilson Júnior, o Wilsinho, como o pessoal chama ele, eu não conheci ele pessoalmente ainda, mas já falei com ele por telefone, e é um ciclista brasileiro, um ciclista profissional de mountain bike, que sofreu um acidente também. Até as datas que aparecem na reportagem que eu vi com ele aqui estão meio confusas, mas aparentemente foi em junho do ano passado que ele sofreu o acidente e ele teve um diagnóstico de tetraplegia, né? E o Wilson é praticante de yoga, de meditação, e ele estava naquele programa Encontro com Fátima Bernardes e ele deu uma entrevista emocionante, caiu uns 3, 4 ciscos no olho ali quando eu estava assistindo a entrevista. E incrível também a força de vontade dele e como que ele construiu esse caminho para sair de um diagnóstico de tetraplegia para voltar a pedalar, né? E a cabeça positiva, isso é que me impressiona, sabe? Porque eu acho assim, para quem é que nem a gente, né? Que eu fui atleta a minha vida inteira, eu sou atleta, eu sou muito ativo, lidar com o meu corpo e fazer as coisas, para mim, é o mais importante, né, que tem na vida, né? E você ter a possibilidade de fazer isso, né? Lógico, tirando família, mulher, enfim, mas essa questão, né, é muito importante, imagino, para mim e para vocês também. E eu tenho mais medo da tetraplegia do que da morte, né? Eu acho que isso é bem claro na minha cabeça. Eu tenho isso, assim, tipo, eu na minha cabeça de hoje em dia, acho que eu preferiria morrer do que ficar tetraplégico. Mas, aparentemente, quando você passa por uma situação dessa, alguma coisa muda dentro da sua cabeça. E é muito interessante você ver os relatos de pessoas que nem o Wilson, que teve um diagnóstico desse. Eu conheço o irmão de uma amiga minha que também depois foi para a seleção brasileira de tênis de mesa e tal, ele também ficou tetraplégico. Aquela tetraplegia que ele ainda mexe um pouquinho e tal. E o Wilson voltou a andar, voltou a pedalar e quer voltar a competir. E o Martin Ashton também fala dos focos. Ele falou que quando ele estava fazendo o raio-x dele para ver o diagnóstico, ele já começou a pensar como é que ele ia fazer para ficar entre os 100 melhores do ranking mundial dos paraplégicos. Então, assim, acho que essa mudança de cabeça, lógico, que nem eu falei, eu penso nisso hoje, que eu tenho mais medo da tetraplegia do que da morte, mas, pelo amor de Deus, que isso não acontece, mas se um dia todos nós estamos sujeitos a algo acontecer desse tipo, eu imagino que exista, assim, uma mudança de mentalidade que faça com que você enxergue tudo de um jeito muito diferente, né? E eu tive já a oportunidade de conhecer algumas pessoas que realmente mostram essa galera do paraesporte, digamos assim, ou pessoas que têm algum tipo de deficiência, ou que sejam do esporte ou não, mas geralmente no esporte você vê muito isso, que as pessoas muitas vezes usam o esporte até para superar esse tipo de coisa, para voltar a ter objetivos e tal. Você vê que essas pessoas, elas têm uma mentalidade, uma cabeça muito mais forte que as pessoas que não têm problema nenhum. Eu conheci, por exemplo, no Shimano Fest desse ano o Tomás, ele inclusive comenta em praticamente todos os vídeos, ou todos, eu acho muito legal. Ele tem um canal que chama Vida Adaptada, e o Tomás teve uma lesão de plexo, e ele tem um braço dele que é morto praticamente, e ele faz adaptação de bicicletas, ele constrói bicicletas para criança, etc. Vou deixar até o link do canal dele aqui. É um cara com um astral fantástico, você vê que ele não tem mimimi, sabe? Vai, faz. O Thiago também, que eu conheci no Brasil Ride, já fez 4 ou 5 Brasil Rides, se eu não me engano, 4. E é um moleque que tá andando muito, ele também teve uma lesão de plexo parecida com a do Tomás, só que num nível um pouco mais leve. Ele fez uma adaptação no guidão, ele era do downhill, ele ainda é do downhill, controla, que nem o Tomás, a bike com os 2 freios, os 2 câmbios com a mesma mão. E assim, é isso, é incrível, os caras vão e superam e ligam o botão do foda-se no turbo
e saia fazendo tudo o que tem que fazer, independente das limitações. Enquanto hoje em dia, me desculpem os politicamente corretos aí, mas você vê tanta gente absolutamente tudo certo na vida delas, pessoas de classe média alta, com dinheiro, todos os membros funcionando, tudo certo, e reclamando da vida, jogando a culpa do fracasso delas ou de qualquer coisa, ou da mediocridade delas no sistema, no racismo, nisso, no machismo, feminismo, enfim, e ficam só reclamando da vida e jogando a culpa nos outros, enquanto você tem essas pessoas que estão realmente, sabe, muito mais bem resolvidas com elas mesmas do que essas outras pessoas que ficam jogando a culpa em todo mundo e não fazem nada pelo bem delas mesmas, sabe? O Manco, engraçado, eu só conheço ele como Manco, porque todo mundo chama ele de Manco, também já fez Brasil Ride, já fez Botucatu, ele participa de um grupo de WhatsApp lá que o Helder tá, o pessoal lá de São Paulo e tudo. E esse cara, o cara mais, ele falou que ele ia terminar um Brasil Ride com o pé nas costas, ele tem uma perna amputada, ele tirou a prótese dele, enfiou a prótese na mochila e terminou o Brasil Ride com o pé dele nas costas. Já vi a galera tomando cerveja dentro da prótese dele e ele tá nem aí, tanto que o apelido dele é Manco e ele acha massa e pronto, entendeu? Então, eu acho assim, esse tipo de espírito e esse tipo de coisa que é muito legal nessa galera. Eu acho que eles têm histórias fantásticas, histórias de superação, porque é uma coisa muito complicada de você passar, eu imagino, né? Eu nunca passei por isso, ainda bem, espero não passar, tomo meus cuidados, morro de medo de passar, mas enfim, eu acho muito legal. As experiências que eu já tive de conhecer para-atletas e pessoas assim, pessoas que já passaram por esse tipo de coisa, é sempre essa mesma coisa. São pessoas de uma cabeça incrível, são pessoas muito mais bem resolvidas, muito mais determinadas e assim, com muito mais sede de atingir os objetivos do que as pessoas normais, né? E as pessoas que estão com tudo certo, tudo funcionando e muitas vezes não têm a capacidade de superar essas coisas como essas pessoas, né? Quando eu falei do Wilson, ele estava lançando um documentário, eu não sei se ele já chegou a lançar o documentário, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui o link para o canal dele, o link para o Facebook dele, para que vocês sigam e fiquem antenados aí. Imagino que muitos de vocês já saibam quem é, mas não custa deixar o link aqui para ajudar o cara. Também vou deixar o link do Tomás do Vida Adaptada. E é isso, né? Vi essas coisas hoje. E também vou deixar o link da palestra do TED Talk do Martin Ashton, que é bem legal, vale muito a pena ver. Vi essas coisas hoje, assisti as palestras dos dois, chorei um bocado, e esse tipo de coisa faz a gente repensar, né? Repensar em como enxergar a vida, como enxergar os problemas, como trabalhar a cabeça para passar por cima dos problemas, né? Parar de problematizar o mundo inteiro e ficar achando que tudo conspirando, e baixar a cabeça e fazer força, que nem no mountain bike, sabe? Que você baixa a cabeça e faz força até sair do outro lado. E é isso que essa galera faz. Eles não ficam reclamando do mundo, não ficam jogando a culpa nos outros. Eles só são gratos pelo que eles têm, apesar de ter passado por um problema grande, eles tocam o barco e seguem. E isso é muito legal. Então, parabéns, parabéns de coração. Vocês são as pessoas que eu mais admiro no mundo, que são pessoas que passam por esse tipo de problema e tocam a vida. E muitas vezes é um relato muito frequente que eles falam que eles estão mais felizes pós-lesão ou pós-acidente do que antes, né? E isso é realmente muito incrível. Parabéns mesmo. Só para encerrar o vlog de hoje, tem que dar um recado. Amanhã de manhã o Brasil Ride vai abrir as inscrições para o ano de 2018. Vai abrir amanhã às 9 horas da manhã, inclusive tem algumas promoções. O Henrique Avancini postou hoje e a Raíza Golon também. A Raíza Golon postou que é a primeira mulher que fizer a inscrição no Brasil Ride 2018. Lembrando, a inscrição abre às 9 horas. Se você entrar lá, amanhã de manhã, horário de Brasília, você entrar, a primeira mulher que fizer a inscrição ganha uma camisa de líder do Brasil Ride assinada por ela, né? Ela é bicampeã do Brasil Ride, e o Henrique Avancini também, que já ganhou algumas vezes o Brasil Ride, inclusive essa última edição, vai também dar uma camisa autografada dele para o primeiro ciclista que fizer a inscrição. Aí o Hans Becken vai dar a camisa
pro primeiro holandês que fizer a inscrição, aí o Giri Nova que também vai... Enfim, a galera, os campeões do Brasil Ride estão fazendo essa ação. De qualquer forma, a inscrição, então, amanhã está disponível para quem quiser fazer essa maluquice aí de fazer o Brasil Ride. Vejam nossos vlogs do Brasil Ride, é uma competição muito legal, vale a pena vocês fazerem. Eu sou fã da prova, eu falo isso toda vez. E é isso, belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo, se inscrevam no canal, assistam todos esses vídeos que eu vou linkar aqui embaixo. Entrem lá na página do Brasil Ride para fazer inscrição. Entrem na nossa loja para comprar os nossos novos uniformes, que estão bem bonitos, e ajuda a gente, vocês comprarem lá na nossa lojinha. Estamos querendo crescer esse negócio da lojinha. E é isso. Beleza? É isso, galerinha. Abraço pra vocês. Tchau.